Sem levantar, manda aí. Isso, quero ver. É assim? Isso, Então, agora, vai. Valendo. Ai, não consegui. Não chegou, bateu na borda do cenário. Ai, peraí. Vai de novo, vambora, vai. Meu Deus do céu. Isso que eu falei que isso daqui não é zoeira. Voltei pra câmera volta. 3. Que não é zoeira, quem falou, vai. Quicou, Agora, bateu vai. Aê! Muito obrigado, Isabelle Benito. Dani, beijo. Beijo pra você, bom descanso. Obrigado, Isabelle. Turma do SBT Rio, SBT Esporte Rio, chegando hoje com um gás total, com o astral lá em cima, programa repleto de atrações. E a gente já abre o noticiário de hoje falando que sem dificuldade alguma o Flamengo goleou no sábado Volta Redonda e está na final da taça, na final do Campeonato Carioca, né? Gabigol mais uma vez se destacou. Vamos ver. Com uma equipe mista, repleta de reservas, o Fla foi logo mostrando a que veio. Gabigol, que começou o jogo formando dupla com Pedro, fez uma bela assistência para Michael, que mandou na saída do goleiro Andrei, 1-0. Minutos depois, Pedro ganhou a disputa de bola e serviu a Gabigol, que ainda driblou o zagueiro adversário antes de mandar para a rede. Olha aí a dupla Pedro e Gabigol funcionando, seu Rogério. Ainda no primeiro tempo, o Mateuzinho deixou Pedro na cara do gol, mas o centroavante mandou no travessão. Gabigol tentou aproveitar o rebote, mas o goleiro salvou. Tava fácil demais. O terceiro gol saiu nessa jogada, novamente pela direita. Mateuzinho tabelou com o Gabigol. O artilheiro do Fla driblou 2 adversários e mandou para o fundo da rede. Reparem que o goleiro Andrei estava inteiro no lance, mas a bola passou por debaixo dele. Todo craque também é ajudado pela sorte. Na segunda etapa, o quarto gol do Fla saiu logo nos minutos iniciais. Ramon lançou para Vitinho, que driblou o zagueiro adversário e mandou forte para o gol. Goleada rubro-negra. E cabia mais. Só que Pedro perdeu esse gol quase na pequena área após receber um lindo cruzamento de Mateuzinho. O gol de honra do Voltaço foi de pênalti. João Gomes acabou cortando a bola com o braço dentro da área. João Carlos marcou na cobrança. Final, Flamengo, finalista 4. Volta Redonda 1. Com os gols marcados contra o Voltaço, Gabriel Barbosa tem agora participação direta em 107 gols em 106 jogos como titular. São 81 gols feitos e 26 assistências. Uma média de participação direta em um gol a cada 85 minutos. Eu fico feliz de ter jogadores desse nível. Eu falo para vocês que o Pedro, para mim, eu considero como um dos 11 titulares. O Pedro vem jogando nos últimos 5 jogos, ele entrou 3 jogos, fez 3 gols numa partida. Hoje, além da assistência, teve também boas oportunidades de finalização, uma pena, bola na trave, né? Quase entrou. São jogadores talentosos, de características diferentes e que a gente tem o prazer de ter 2 9s como esse no Flamengo. Eu quero muito você participando do nosso SBT Esporte Rio pela hashtag O Jogo da Velha, SBT Esporte Rio no Twitter. Você participa daí e a gente registra daqui. Daqui a pouquinho a gente prossegue com o noticiário do Flamengo, falando dos preparativos do Fla para o confronto de amanhã pela Libertadores. Tem jogador do Flamengo que pode parar no futebol da Bélgica, já já você vai saber. Mas antes disso, deixa eu dar uma boa tarde. Ih, que isso? Deixa eu dar uma boa tarde pro Casimiro e pro Pedro Certeza. O que aconteceu? Que isso? Que isso, Pedro Certeza? Boa tarde. Falei com a direção, falei com todo mundo lá da cúpula grande do SBT. Quase que uma exigência minha, usar a camisa do Botafogo hoje, camisa que foi lançada na sexta passada. Só porque ganhou do Nova Iguaçu? E desde então, o Botafogo não perdeu um jogo. Tá com 100% de aproveitamento. Tá de brincadeira. 100% de aproveitamento. Daniel falou, de brincadeira. Vou usar essa camisa para promover a venda dela e continuar essa grande sequência de vitórias que o Botafogo já alcançou. Fala a verdade agora, Certeza. Eu esqueci a camisa na minha casa ou na casa do meu pai. Não, explica de novo. O Pedro Certeza, pra quem não acompanha ele nas redes sociais, não sabe. O Pedro tá na casa do pai. Cara. O Pedro tá passando. Quantos dias na casa do teu pai, Pedro? Eu vou embora hoje, cara, porque eu vim cuidar do cachorro, o cachorro encapetado que tem aqui. Aí eu falei, não, eu vou lá tudo mais.
Eu ia embora ontem à noite, o voo dele atrasou, deu um caô incrível, eu não estava esperando ficar aqui até hoje. Eu tive que esquecer a camisa em casa. O pai do Olha, Pedro, de vez em quando, manda o tá Pedro bem ir lá pra vestido, cuidar tá do bem Barack vestido. Obama. Pô, mas a desculpa que eu inventei foi espetacular, não? Coisa linda, não. E a camisa é muito bonita. Pedro, Muito ainda lindo. hoje, o SBT Esporte Rio, o telespectador do SBT Esporte Rio, quer ver Barack Obama. Ainda hoje, Barack Obama Ih, rapaz. tem Vai que entrar. participar com a gente aqui. Valeu, Vai Pedro? entrar. Até o fim do Barack programa. Obama é meu cachorro, tá, gente? Não é o ex-presidente dos Estados Unidos, não. É o cachorro do cachorro, Cara, o cachorro é Daniel? muito bonitinho. Ô, Casimiro, boa tarde pra você, cara. O Boa Flamengo tarde, atropelou boa o tarde. Volta Redonda com uma facilidade. E que futebol estão jogando Vitinho e Mikael, que inclusive arrumou uma lesão aí no jogo. Pois é, Daniel, é exatamente isso que você falou. Atropelou com facilidade, né? A gente estava. Pelo, impressionante. A gente estava projetando um jogo difícil, né? Foi simplesmente 7-1 no agregado, né? Foi. É loucura você imaginar. Ah, não, existe um mundo aí, o Aleph Manga, que chegou Cara, aqui e falou muito bem. Se você pega os nossos comentários, Casimiro, antes do jogo, não está morto. Vai ser laicar, vai ser Parada um absurdo dura, difícil. né? Não, mas a gente falou Toma, duas de porradas. porrada. Todo mundo imaginava isso. Tudo levava a crer que era isso mesmo. Ah, pela Eu acho campanha que- do Voltaço, né, Casé? É isso. O Flamengo jogou também com essa seriedade, é porque o Volta Redonda inspirava cuidado. Então, Ah. o Flamengo joga com seriedade. O Gabigol até no meio do jogo vira pro Michael e fala: joga sério, vamos jogar sério. E o Flamengo, quando joga sério, é muito difícil separado. A gente fala isso, a gente O Flamengo sabe já disso. tava ganhando de 3-0, Sim, Casé, cara. quando ele mandou esse joga sério pro Mikael, pro Michael, pro Puxa, Vitinho, sei lá. foi. Agora, o Pedro, na entrevista de fim de jogo aí, o Ceni disse que conta com o Pedro, que na verdade ele tem dois jogadores titulares, mas que um começa sentado no banco de reserva. Quer dizer, eu não entendi muito bem o que ele falou, mas o fato é esse, quer dizer, a dupla Mas- Gabigol-Pedro começou jogando e funcionou. Não deu pra entender muito, mas eu acho que ele falou o que tinha que ser falado mesmo. Ele tem dois atacantes titulares e um deles é reserva. Mas assim, sempre fala aqui, né, que é inexplicável um cara desse estar no banco. Mas, cara, de novo, o único time do Brasil que ele não seria titular é o que ele tá. Tanto é que se fala-se muito em convocar o Pedro, né? Aí parece um absurdo você convocar o reserva, mas não é reserva, porque ele também é titular, só que às vezes ele começa no banco. É um negócio impressionante mesmo. E não tem como você pensar diferente. Você não pode olhar pro Pedro e falar, pô, você é um jogador de banco. Não é. Ele Eu é um acho, que, titular. eu acho que esse discurso dele, o Daniel, é mais pro Pedro. Ele é pra valorizar exatamente. o Pedro, porque eu acho que a torcida do Flamengo já entendeu uma parte, pelo menos. O elenco já entendeu uma parte. Eu acho que quem deve se sentir meio posto de lado com isso é o próprio Pedro. E aí ele fala, não, eu tenho 12 jogadores. Não, eu não tenho... O futebol não se joga mais com 11. É pro Pedro se acostumar com essa ideia. Posso de ser que ele é um polêmico aqui? Titular. Posso ser polêmico aqui? Manda ver. Pô, não, calma que aquela sempre tem música, polêmica, bota a tem música, bota a vinheta. música. Pera aí, atenção. 1, 2, 3, polêmica! Cadê, Jesus? Falhou. Falhou, Jesus. Vou de novo. 1, 2, 3, polêmica! Aí, ó. Aí sim. essa, Bi. Segunda-feira o pessoal vai devagar. Cara de mão, fica de sério. Vai. O Pedro errou em ir pro Flamengo. Ih, Pedro errou ir pro Flamengo por quê, cara? Ele tinha que ter ido pra onde? Ele Pro tinha que ter ido pra qualquer Botafogo, outro por time aí. do Brasil. Não, qualquer outro time do Brasil. Cara, se ele tá em qualquer outro time do Brasil, ele tá fazendo gol a rodo, não teria uma sombra, não teria alguém pra ele igualar ali qualquer time do Brasil. Qualquer, tá? Ah, mas ele no Flamengo é muito bom porque o Flamengo briga por tudo. Está justo, também acho. Mas eu acho que é o momento dele, ser o cara de um time. Ele tem que ser o cara de um time. No Flamengo ele não é. Polêmico. Casimiro, e aí, essa que o Pedro mandou aí? Ah, vou te falar, Daniel, não é nenhum absurdo não o que o Cedês falou, assim, o Pedro, ele tem a capacidade e a qualidade para ser, de fato, protagonista de um time. Ele pode ser protagonista no Flamengo, a galera fala, mas ele é protagonista no Flamengo. Tem jogo que ele é... Mas ele dá para ser o titular, sabe? Ele não precisaria ser sombra de algum jogador. Pô, mas daí ia dizer que ele isso é mérito errou. total. Daí ia dizer que ele errou e o Flamengo. errou. Olha o lance do gol. Olha o lance do gol. Volta, Casé. Tem como voltar o lance do gol? Olha a assistência que ele dá pro Gabigol. Quer dizer, é viável ele jogar, Casimiro, com o Gabigol no mesmo time. Mas então, ele não isso joga. chega a ser um erro. Não, é viável ele jogar, mas ele não joga. Vou fazer uma comparação pro pessoal entender. Tirando o clubismo para não dizer que isso. Não, Como é que eu claro. esteja com a camisa do Botafogo? Tirando o Como é que clubismo eu e tu com a camisa do Botafogo. Vai lá, vamos embora. Tirando o clubismo, é complicado.
Não, mas assim, vou botar no extremo, né? Neymar e Messi no Barcelona. Suárez lá. Assim, a gente entende que a ida pro PSG não foi a maior coisa, assim, inteligente, né? Porque ele não brigou e tal. Mas por mais que o Neymar fizesse o que fez, por exemplo, naquele 6-1, que ele foi o cara da partida, meteu gol no final, deu passe, fez tudo, 2 gols e tudo mais, as capas dos jornais do dia seguinte eram sempre o Messi, pô. Sempre falou, pô, é o Barcelona do Messi. Esse Flamengo é o Flamengo do Gabigol, gente, me desculpa. O Pedro pode meter 3 gols, o Gabigol meteu 1. Pô, a capa ali vai ser o Pedro com o Gabigol, vai ser o Gabigol, o Flamengo do Gabigol que ganhou, nunca vai ser o Flamengo do Pedro, nunca. Ô, Casimiro, mas assim, o que ficou claro no jogo, e principalmente no primeiro tempo, é plenamente possível jogar Pedro e Gabigol no mesmo ataque, cara. Inclusive, num dos gols aí, acho que o terceiro gol, o Pedro dá uma assistência, dá um balãozinho no zagueiro e deixa o Gabigol na cara do gol, daquele estilo, faz e me abraça. A gente já vem dizendo aqui. A questão toda é o Rogério, né, cara? Parece que o Rogério, inclusive com essa entrevista que ele dá no fim do jogo, não vai bancar Pedro e Gabigol no mesmo time, cara. Ele não quer e acabou. Ele não quer, a gente sabe disso. O que acontece, Daniel, é que, na verdade, é o seguinte, quando você tem uma vantagem muito boa, como foi o caso do jogo contra o Volta Redonda, quando você tem um adversário como o Volta Redonda, que com o máximo respeito ao Voltaço, fez uma campanha espetacular, não é do nível de um time de Série A que vai jogar com o Flamengo pode se abrir um pouco mais. Agora, se eu pegar um São Paulo, você ter Pedro e Gabigol, você perde um pouco na recomposição defensiva. Você vai ter caras que vão ficar lá na frente esperando a bola e que não vão voltar para marcar. E que você vai precisar desses caras voltando para marcar. Então o Rogério, ele coloca quando ele vê uma possibilidade. Só que as possibilidades, elas são, não vou dizer que são escassas, mas são... uma oportunidade aqui, uma ali. Você tem que entender muito bem. Você está dizendo que no caso do Bruno Henrique, você está dizendo que no caso do Bruno Henrique ele compõe um pouco mais na marcação do que o Pedro. Ele taticamente entrega mais do que o Pedro. Perfeito. Não, raciocínio perfeito. Pedro, é por aí também? Cara, eu tendo a achar que dá pra jogar com o Pedro e Gabigol, porque eu acho uma afronta você botar o Pedro na reserva. Eu entendo que seja um jogador titular, assim como o Rogério Ceni falou, e eu concordo com o Rogério, mas é bizarro de ver, né? É bizarro você ver um cara desse nível começando no banco em qualquer jogo, assim. Porque toda semana a gente vai falar isso, né? O Pedro vai entrar e vai jogar muito bem. Porque quando ele entra, Daniel, quando ele entra e destrói o jogo, tu fala, cara, o que esse cara tá dando na reserva? Mas aí quando ele fica na reserva, o Gabigol destrói o jogo, você fala, esse cara tá dando na reserva. É um debate inesgotável e a gente vai rolar a bola pro pessoal do Twitter, porque o pessoal tá participando na hashtag SBT Esporte Rio. Deve estar me xingando, Daniel. Vocês acham que o Vitinho e o Michael este ano caminham para voltar a jogar o futebol esperado de anos anteriores? Eu vou rolar essa bola pro Casimiro, lembrando que o Michael tá no Rio de Janeiro, não viajou lá pro Chile porque se machucou nesse jogo aí. Já a gente vai dar os detalhes dos machucados do Flamengo. Vai, ô Cazé. Eu acho que sim, Daniel. Eu acho que, na verdade, eles já estão jogando o futebol que a torcida do Flamengo esperava. Eu acho que a torcida do Flamengo entendeu que o futebol que o Michael jogava no Goiás, por exemplo, ele não vai conseguir praticar no Flamengo, porque ele era o cara do time, ele era o protagonista. O Michael, ele vai ser no Flamengo um bom coadjuvante, é o que ele tem sido, um excelente coadjuvante. Mas protagonista, 2 gols, todas as bolas nele, indo pra cima do adversário, ele não vai ser. O Flamengo tem outras peças que exigem um protagonismo maior e que são melhores. O Vitinho também não é esse cara que vai ser um protagonista do time. E ele já mostrou que lida mal com esse holofote em cima dele. Ele é um cara que ele é low profile mesmo, que ele é calmo, ele é mais na dele, ele é mais fechado. Cazé, bastou tirar os holofotes do Vitinho, ele começou a jogar bola, tá jogando muita bola. Olha ele aqui. Tá entrando muito bem sempre, tá jogando muita bola. Eu discordo desse tweet, porque eu acho que eles nunca vão jogar o que se espera deles, porque o flamenguista quando trouxe o Vitinho, que até então era a maior compra da história do Flamengo, 30 milhões, muito dinheiro, estavam esperando o Vitinho que explodiu no Botafogo, que falavam que ia ser o novo craque. O Michael, que também foi uma compra absurda, estavam esperando o Michael que entortava todo mundo pelo Goiás. Exatamente. Então acho que eles nunca vão ter mais esses jogadores. Ô Pedro, olha só, são 13h16, daqui a pouquinho a gente vai retomar o noticiário do Flamengo, falando dos preparativos do time para o jogo da Libertadores e também do jogador do Flamengo que pode parar no futebol da Bélgica, hein? Notícia de agora, notícia quente. Mas antes disso, vamos falar do campeão da Libertadores de 2021. Solta o hino! Aê!
cara. Alguém tem que internar o Daniel. O Fluminense vai ganhar essa Libertadores, tá acabado. O Fluminense ganhou ontem na Portuguesa. Quem ganha da Portuguesa ganha a Libertadores. O Fluminense ganhou da Portuguesa e vai decidir o Carioca. Oi? Eu tô preocupado contigo porque você fala isso, você acredita nisso. Eu realmente acredito. O Fluminense vai ganhar a Libertadores. Mas antes disso, vai decidir o Carioca com o Flamengo. Mais uma vez, ontem, os jovens de Xerém fizeram a diferença. Vamos ver essa vitória maravilhosa sobre a Portuguesa com o show do Kaique. Vamos ver, vamos ver. O Flu abriu o placar nesse lance. Iago dominou e bateu o colocado. Um belo gol. Mas ainda no primeiro tempo veio o empate do time da Ilha. Julian foi derrubado pelo goleiro Marcos Felipe. Repare que o atacante dá um tapa na bola e deixa o corpo. Pênalti claro. Chay cobrou e empatou. No segundo tempo, o Flu voltou com o garoto Kaique em campo. E foi dele a jogada do segundo gol tricolor. O atacante invadiu a área e cruzou para Gabriel Teixeira desempatar. Gol do Flu. O gol da vitória tricolor veio nessa bela arrancada de Kaique. O garoto levou a marcação e invadiu a área e bateu por entre as pernas do goleiro Neguete. Um belo gol que deu tranquilidade ao Flu. O paraguaio Bobadilha ainda perdeu esse gol sem goleiro. Após o corte da zaga, ele mandou a bola longe. Ainda bem que o gol perdido não fez falta e o Flu manteve o 3-1 até o apito final. Antes da decisão contra o Flamengo, o tricolor entra em campo na quarta-feira no Maracanã, contra o Santa Fé pela Libertadores. Eu acho que o ambiente construído internamente com essa mescla de jogadores mais veteranos, né, mais rodados com a juventude, eu acho que é a alquimia certa, né? Outro momento eu vi o Fred falando, em determinado momento, né, a alegria, a espontaneidade e por vezes a boa irresponsabilidade desses jogadores é que faz com que eles sejam imprevisíveis no momento de entrar em campo. Casimiro, eu vou pedir pra voltar lá no gol do Iago. Foi gol de PlayStation aquilo ali. Olha lá, gol de Xbox. É o quê? Quadrado e R1 que o cara aperta pra fazer esse chute colocado? Depende de onde você corre. Pode ser quadrado R1 ou quadrado R2. Mas foi um grande gol. Cara, Golaço, esse gol cara. foi espetacular. O segundo gol do Fluminense, né, que é o famoso gol de 30 anos, né? Somos dois jogadores, não dá nem 35 anos. É verdade. É brincadeira, cara. O Fluminense... Esse Kaique joga, Casimiro. Esse moleque, olha só, na moral, esse moleque vai ser o novo Vinícius Júnior. O cara tem 17 anos. 17 anos. Eu falei que ele foi mal vendido, Daniel. Eu falei que ele foi mal vendido. O Casé bate na Mas, assim, também é complicado, né? O Fluminense... Eu vou falar que o Fluminense não dá pra saber, mas dá pra saber. Ele é um moleque que vem despontando há muito tempo, joga muita bola. Mas, enfim, não vamos falar agora de coisas ruins, vamos falar de coisa boa. O Fluminense na final, por mérito... a Portuguesa foi muito valente também. É importante a gente falar, Daniel. Foi buscar o empate, mas ali no fim das contas, a juventude do Fluminense fez fazer a diferença. A Fernanda Maia fala da água de Xerém. O que tem nessa água de Xerém que toda hora surge um moleque novo que chega, que decide, que faz gol, que dá assistência? E, cara, a gente não sabe, né? Se a gente soubesse, a gente levava, né? A gente levava pros nossos. Pegava uma garrafinha pelo menos. O que causa estranheza, ô Casé, é que a água de Xerém pode ser boa, mas a água que os dirigentes bebem, essa aí é péssima. Porque como é que pode, o Pedro Certezas, o Fluminense, não ter um plano para longa permanência dos seus valores revelados em Xerém? Já viu quantos jogadores o Fluminense revela em Xerém por ano? Quer dizer, aí vendeu o Kaique aí, acho que 63 milhões, Daniel, não tem um plano como o Santos tinha de permanência do Neymar, ô Pedro. Vou falar mais uma polêmica. Mais uma polêmica. Então, peraí, calma. Polêmica não é assim, você não joga. O homem é... Peraí, vai. 3, 2, 1. Polêmica! Fala, Pedro. Se o Kaique fosse do Flamengo, ele seria vendido por quase o dobro do que ele foi. Ah, com certeza. Com toda certeza. Aí não tem polêmica nenhuma. Tira. E aí, eu acho que às vezes é um pouco culpa dos dirigentes do Flamengo, do Fluminense, e por ser o Flamengo e porque lá tudo é maior ali, a repercussão lá é maior, quando é um fracasso bizarro, e quando é um cara que joga isso aqui, as pessoas transformam nisso aqui. E quando o cara de fato joga isso aqui, aí explode, entendeu? É porque quando os jogadores vão negociar com o Vasco, Botafogo, Fluminense, sabem que os clubes precisam de dinheiro.
Tá. Então eles chegam, oferecem um dinheiro, ó, tanto, à vista. Quero. Pô, então tá bom. O que me assusta é o Fluminense não ter aprendido isso ainda, gente. O Fluminense revela jogador. Não aprende ou não quer aprender, há pelo menos né, Pedro? 20 anos, gente. O Fluminense revela craques há pelo menos 20 anos. Aí tá falando de Marcelo, pô. O Marcelo lateral foi vendido com 16 anos de idade, Pedro. Cara, o lateral que sucedeu, foi o seguinte do Roberto Carlos, seleção. O gênio, o craque, Fluminense. Então, assim, a gente tá falando que é uma coisa recorrente. Não é que teve um cara e vendeu mal um cara. O Fluminense revela o Pedro, craques que tá no Flamengo. há muito tempo e tá aí. E não aprende, vende mal. Mas quando você pensa no dinheiro do cara, quando você vê o dinheiro na tua frente, fala, pô, é muito dinheiro. Mas esse moleque, assim, pelo que ele tá apresentando, é muito craque, pô. É um absurdo. O Pedro tem toda a razão, olha só. O gol que ele faz de caneta no goleiro é coisa de jogador que tem 27 anos, tá no auge, pô. O cara viu o goleiro de perna aberta e botou ali consciente. Olha só, já eu retomo com vocês esse assunto, que eu quero saber qual é o favorito, né, pra final. Mas antes vamos pro Twitter, que o pessoal tá participando. A pergunta é essa, então bota aí pra gente prestigiar o internauta. O que vocês acham sobre a final do Campeonato Carioca? O Fluminense tem chance contra o imbatível Mengão, é o DJ, não sei das quantas. O Casimiro diz que o clássico iguala os desiguais, né? O Casimiro, antecipa a resposta? Essa frase é do Mauro Betti, o clássico iguala os desiguais. Eu acho que o Fluminense já ganhou. Eu acho que fosse sua frase. Não seria capaz de fazer uma frase tão inteligente. O Fluminense já ganhou do Flamengo, né, com o time reserva. Se fosse fazer a frase seria, pô, clássico é complicado, né? Clássico seria poder um palavrãozinho no meio ainda. Mas Cazé arrisca algum palpite, não? Eu ia, que o complicado quase falou um palavrão na hora. Arrisca o quê, Cazé? Não dá, né? Acho que não, cara. Eu não quero te deixar triste, mas eu acho que o Flamengo é o favorito. Mas o que é o favoritismo no futebol? Não sei, porque quando entra no campo, cara, tem o brilho do jogador ali. Eu acho que a imprensa vai martelar nesse favoritismo do Flamengo, porque o Flamengo é favorito. O Flamengo chega goleando, assim, bem, mas eu acho que isso pode até servir de motivação para os jogadores do Fluminense. Eu acho que não é algo tão escancarado assim, não. E o Fluminense eu acho, pelo menos. O Flu vem de vitórias contra o Flamengo, né? Teve o 1-0, teve aquele lá que o Willian Arão deu um passe errado no último momento. Vem de duas vitórias, uma pelo Campeonato Brasileiro e uma agora com o gol do Igor Julião. E teve também a final de turno, né? Que a gente fala que não é nada, mas a Taça Rio do ano passado. Flamengo como, o virtual já nem precisa entrar em campo, o Fluminense foi lá e ganhou. Então, a gente tá falando que o Flamengo, de fato, eu também acho que é o favorito. Mais pelo que apresentou, né? Porque tá dando show, é bizarro o que tá acontecendo. Mas, cara, o Fluminense tá aí, tá? Eu acho que o jogo tá abertaço. E é o que eu falo aqui, Daniel. Desde que o Flamengo se estruturou, principalmente Vasco e Botafogo tem muito medo de jogar contra o Flamengo. Talvez até porque estão nos piores momentos de suas histórias, assim, no sentido de organização. Vasco e Botafogo muito desorganizados. Inclusive a Série B é um reflexo disso. O Fluminense não. O Fluminense joga contra o Flamengo sempre de igual para igual. Assim. Sempre. Ele se agiganta, é impressionante. É sempre um olhando de frente um para o outro. Nunca de baixo para cima. Então eu acho que essa postura do Fluminense se reflete até nos resultados. Você vê um time do Fluminense que consegue resultados bem melhores do que Vasco e Botafogo contra o Flamengo, justamente por não ter esse medo, né? Joga de peito aberto, tenta exatamente por isso, Casimiro, que eu considero o Fluminense favorito. Porque quando o Flamengo é tido e havido como favorito e fica toda a mídia falando, acontece o efeito gol de barriga, efeito 95. O Fluminense vai lá com um time inferior, se agiganta e ganha o título e ganhará novamente. O Fluminense ganhará o Campeonato Carioca e ganhará a Libertadores. Eu tô falando isso pra você. O Fluminense vai ganhar tudo. O Fluminense vai ganhar tudo que disputar esse ano. Cara, pronto, acabou. Se apertar um pouco o Daniel, ele fala que o Fluminense vai levar a Champions. Deveria entrar com recurso pra jogar a Champions League. Que jogador tem no nível do Nenê e do Lucas Claro? O Lucas Claro, hoje, ele joga em qualquer um dos dois finalistas da Champions. Ele joga na zaga do Chelsea e ele joga na zaga do Manchester City. Essa que é a verdade. Olha aqui, são 13h26. Vamos falar do Fogão. Bota a camisa aí, Pedro. Mostra a camisa do Botafogo aí. O Botafogo venceu. 100%. Como é que é, Pedro? A Pedro abriu o programa falando. 100%. Botafogo está, além de invicto, não basta invicto, está 100%. Só vitórias, desde que lançou a camisa. Tá certo, é o Botafogo da nossa telespectadora querida Adriane Abraão, que acompanha sempre o nosso programa. O Botafogo suou para vencer o Nova Iguaçu por 1-0 e garantir a final da Taça Rio, a vaga na final. Vamos ver aí. Não
primeiro tempo de poucas oportunidades, Pedro Castro conseguiu acertar o travessão após a jogada de Marco Antônio. A melhor chance do time da Baixada foi nessa cobrança de falta de Dieguinho. O gol alvinegro veio nesse lance. Varley lançou a bola, desviou e chegou para Pedro Castro no bico da área pelo lado esquerdo. O volante do Botafogo chutou colocado e marcou um golaço. O Fogão poderia ter ampliado nesse lance. Rickson chutou e venceu o goleiro, mas Mezenga salvou. No fim, quase veio o empate do Nova Iguaçu. Após cobrança de lateral de Anderson, Mezenga cabeceou e a bola passou perto. Menos mal que ficou nisso. Final, Botafogo 1, Nova Iguaçu 0. O Nova Iguaçu fez 5 finalizações, Botafogo fez 12. Nós tivemos quase 60% de posse de bola. Nosso goleiro só foi tocar na bola praticamente aos 40 do segundo tempo, quando a gente estava jogando com um jogador a menos em 2 ou 3 situações de bola parada. Botafogo é a melhor defesa da competição. Nos últimos 3 jogos a gente não tomou gols. Onde é que está a nossa fragilidade defensiva? Pedro Certezas. Quem vê o Chamusca falando, pensa que ele está se referindo ao Manchester City. Mas ele está falando do Botafogo. Pedro, eu não vou nem... Vai você. Isso, antes disso, eu quero dar uma notícia que saiu agora, e notícia grande mesmo, assim, o Anselmo Góes renomado jornalista, tem muita credibilidade, um dos maiores do Brasil, falou que tem 2 fundos estrangeiros interessados em comprar o Botafogo, nesse processo de SA. Só falta brincadeira, né? Falta ainda ter aprovação lá de mudança de estatuto e tudo mais. É uma boa. Mas tem 2 fundos estrangeiros e a notícia... Essa não é a parte que mais impressiona, não. A parte da notícia que mais tá chocando todo mundo... Que machuca, que é como se fosse uma facada no peito, é que o Botafogo, em 2019, perdeu um aporte de 300 milhões de um fundo americano porque os dirigentes estavam indecisos em organizar o clube como empresa. Então, vamos lá. Segundo Anselmo Góes, em 2019, há 2 anos, Botafogo na Série A, Botafogo escapando do rebaixamento, Anselmo Góes, um dos maiores jornalistas do Brasil, o Botafogo perdeu um investimento de 300 milhões de reais de um fundo de investimento americano. 1/3 da dívida do time. 1/3 da dívida do time, que não era 1 bilhão na época, porque os dirigentes estavam indecisos em como organizar o clube como empresa. A gente pensa que o futuro do Botafogo é inacreditável, o presente já é muito triste. Tudo poderia ter sido diferente se meia dúzia de dirigentes tivessem organizado. A política, é né, uma Pedro? que saiu agora. Política é um negócio do diabo. São dirigentes que estão lá há décadas e não querem largar o osso. É inacreditável. Ler isso é um tapa na cara do torcedor. E não tô nem falando nem só do botafoguense, não. Tô falando do torcedor do futebol. Você lê isso. Claro, qualquer clube. E pensar que o seu clube também tá assim, porque isso tem em todo clube, é um nojo, assim. Notícia que pegou todo mundo de surpresa agora. Pedro, eu vou te interromper um minuto, só para dizer o seguinte também, cara, eu acho que aí entra um debate conceitual. A gente poderia falar um programa inteiro disso aqui. Por que esperar dirigentes diferentes? A gente está falando de um país chamado Brasil, em que a gente tem a classe política que tem. A gente tem a burocracia que tem de maneira institucionalizada por parte do poder público. Por que esperar que as estruturas dos clubes não tenham também dirigentes incompetentes, assim como são incompetentes os nossos políticos, e não tenha também burocracia que emperra o desenvolvimento, porque nós vivemos num país cuja burocracia emperra o desenvolvimento do país. Então, por que imaginar que o clube vai ser algo diferente? Ele vai acompanhar a toada daquilo que é o país, né, meu amigo? A gente fala que é a mesma raça, né? É a mesma raça. A gente tá falando o nosso clube está sendo sucateado. Não é por causa de gente que tá aí. Não é brincadeira. É isso que acontece. A gente vê os clubes sendo sucateados, como tá o Botafogo agora. Cheio de refúgio, jogadores horrorosos, vamos falar do jogo daqui a pouco. Mas é por causa de gente, cara. São décadas e décadas que uma hora a conta chega e tá chegando o Botafogo, tá chegando pro Cruzeiro, tá chegando pro Vasco, vai chegar pro Corinthians, pro Galo, todo mundo ali, todo mundo na reta. Mas enfim. E o certeza vai falar do jogo, mas são 300 milhões de dívidas, aliviaria muito o Botafogo, claro. O que se fala, Casimiro, é que esses 300 milhões que emperram. Uma vez que você paga isso, você pode parcelar o resto. São as dívidas a curto prazo. Você paga essas dívidas a curto prazo. E aí você pode, por exemplo, o certeza vai falar do Botafogo, não imagino que ele esteja feliz, mas um ponto que ele vai tocar certamente, que ele tocou nas redes sociais, o Botafogo precisa de reforço. O Botafogo vai ter reforço? Por que ele não tem? Porque não tem dinheiro.
não tem dinheiro para contratar jogador. O Botafogo vende o Babi para contratar 1, 2, 3 caras que podem ou não dar certo, porque não tem dinheiro. Essa que é a grande realidade. Então é complicado demais. Mas com certeza, é impressionante isso. Eu vi os seus stories, você fez uma série de 7 stories. Pô, é impressionante, com certeza. O Botafogo contratou 12 jogadores. E aí você diz que o Botafogo precisa de reforço. É inacreditável isso, porque a gente precisa passar pro Vasco. Mas eu queria que você comentasse um pouco desse jogo aí. Cara, é porque essa notícia pegou todo mundo desprevenido e foi até maior que aconteceu no outro jogo. O Botafogo ganhou. A gente pode falar de que o Chamusca é um horroroso. De fato, o trabalho dele não é bom. Ponto final. Isso aí não tem o que falar. O trabalho dele não é bom, a gente não vê um padrão absurdo tático. Mas o que a gente vê são jogadores ruins. O Botafogo contratou 12 pessoas. Tem um custo dessas 12 pessoas, mas são baratos. Mas se juntar todo mundo, são jogadores, dá um dinheiro. E precisa de 6 jogadores, pelo menos 5 titulares. A gente tá falando aqui de a gente precisa de 5 titulares. O Botafogo não conseguiu fazer isso. O Vasco não tá gastando mais que o Botafogo, mas não é um absurdo mais. E o Vasco trouxe jogadores titulares. O Botafogo precisa ainda de mais 5, porque esse time aí não é que não vai subir. Esse time aí briga pra não cair na Série B. Esse time aí briga pra não ir pra Série C. É isso que eu queria falar com você. São 13h33. Inacreditável. E olha só, o modelo de contratação do Botafogo, a gente já falou aqui, foi diferente do modelo de contratação do Vasco. O Botafogo trouxe um monte de aposta de se vingar, vingou. O Vasco não, trouxe jogador pra montar time. E foi com o time titular, e foi com o chamado time titular, o Casimiro, que o Vasco venceu o Madureira e garantiu vaga na final da Taça Rio. Vamos ver aí o jogo do Vasco. O primeiro gol vascaíno veio nessa jogada. Zeca cruzou, Léo Matos cabeceou e Marquinhos Gabriel completou com um gol vazio. 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, o Maduro empatou. Juninho cruzou pela esquerda e cabeceou na grande área, livre de marcação para estufar a rede. Um problema recorrente na defesa do Vasco. Um verdadeiro barata voa quando a bola pinga na área. Na segunda etapa, o Vascão foi para cima e quase desempatou nesse lance de Germancano. Logo em seguida, foi a vez de Morato chutar rasteiro para fora após boa tabela com Cano. O gigante da colina era só pressão. André invadiu a área e mandou de bico para fora. Nessa finalização cruzada de Gabriel Peck, o goleiro do tricolor suburbano apareceu bem novamente. Agora vejam essa jogada. Marquinhos Gabriel finalizou bem, mas Feitosa salvou em cima da linha. O gol era questão de tempo e ele veio nesse lance. Léo Matos cruzou, o goleiro deu rebote, o artilheiro Germancano não perdoou. Vasco 2-1. Depois disso, a partida reduziu de ritmo e o Vasco conseguiu a vitória que precisava para conseguir a classificação para a final da Taça Rio. Também acho que o placar foi injusto, acho que o placar merecia ser mais elástico. Se o Vasco saísse 4-5-1 não seria nenhuma surpresa pelo que produziu. Foram bola na trave, foram o jogador tirando em cima da linha. Então o Vasco teve equilíbrio, teve paciência. Casé, esse time do Vasco tá numa toada boa, aí crescente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um aspecto da fala do Marcelo Cabo, que disse o seguinte, que é basicamente isso aí que o Vasco vai enfrentar na Série B. Muita resistência, dificuldade para fazer o gol e vitórias magras. É isso mesmo? Eu acho que sim, Daniel. Acho que o Vasco jogou bem, o Vasco criou bastante. O Vasco tem um problema, inclusive o Botafogo, se quiser ganhar do Vasco, tem que explorar isso, que é a bola aérea. A bola aérea do Vasco é assustadoramente ruim. E a gente sabe que a Série B é uma competição que tem a bola parada forte, que tem a bola na área forte. O Vasco precisa urgentemente trabalhar isso. Mas assim, urgentemente. Todos os treinos do Vasco têm que ser focados em bola parada e bola aérea. Porque a do Vasco é assustadora. Tá? O Vasco jogou bem, o Vasco cria chances, o Cano faz mais gols, né? O que ele sabe fazer. O Vasco chuta a bola na trave, a zaga tira a bola em cima da linha, o Vasco merecia de fato sair com o placar mais elástico. Talvez 5 fosse exagero, como o Marcelo Cabo falou, mas um 3-4-1 não seria exagero. Agora, me preocupa muito essa bola aérea, me preocupa muito. Ele poupou os titulares que é para ficar treinando, para melhorar a forma física, a questão tática, e o time continua tomando gol de bola aérea, né? Assim, os erros persistem. A gente fala muito do Vasco e do Botafogo, que estão em situações iguais,
Parece que o Botafogo tá péssimo, o Vasco tá excelente. Não. Mas chega agora na final, o Botafogo ganha do Vasco, muda tudo de figura. Então, assim, não dá pra gente ficar aqui, o Vasco é uma maravilha e o Botafogo é horrível. Não é bem assim também. Não é bem assim também. Eu acho que no fim das contas, ali, quando a bola rolar, vai ser um jogo, antes de tudo, horrível, né? Antes de tudo, vai ser um jogo horrível. Mas, quando a bola rolar ali... Por que vai ser horrível, Casimiro? De repente não, de repente o jogo é bom, é emocionante, lá e cá. Emocionante pode ser. É emocionante. Principalmente se você for vascaíno botafoguense, vai ser só um susto. A gente esteve aqui, né? A gente teve aqui o Vasco e o Botafogo, foi 1-1, o Zeca faz um gol contra, o Vasco empata lá, sabe-se lá como. Foi um jogo ruim. Então, assim, não adianta enganar o torcedor. O torcedor de casa sabe, vai falar assim, não, o Vasco e o Botafogo tem tudo pra ser um jogo que é pra parar o Brasil. Vai ser fantástico. Domingo, 11 da manhã, pô. Rapaz, de vez em quando bate um super sincero do Casimiro, é muito engraçado, cara. 11 da manhã, Mas qual o problema do horário, pô? Qual o problema do horário? Não, pera lá. Qual o problema do horário, Casimiro? 11 da manhã é sacanagem do torcedor. Ô, Daniel. O cara acordar Fala, cedo. Pedro, fala, Pedro. 11 da manhã, domingo é cedo. Pra ver Vasco e Botafogo? Fala, Assim, Pedro. eu amo jogos 11 da manhã, porque eu bebo uma cerveja de manhã com uma desculpa, né? Falar, Ele ama porque ele bebe, cara. Aí, ô Daniel, a Ferge, o que a Ferge está fazendo com o torcedor carioca é sacanagem. Por quê, cara? Você colocar um time dessa magnitude. Você olha os dois, a escalação, na hora que sair a escalação, o narrador falar, vamos lá, vamos ver a escalação do Botafogo. 11 da manhã vai dar azia. 11 da manhã em todo mundo, pô. É vagabundagem que estão fazendo colocar jogo 11 da manhã. Gente, 11 da manhã tem jogo do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Palmeiras 11 da manhã já. Mas aí é um jogo bom. Errado é a CBF. Eu sou contra. A gente acordava pra ver Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Ô, Daniel, esse jogo 11 da manhã, esse jogo tinha que ser pelo menos 8 da noite, porque você curte o seu domingo e você tem ali a desgraça pra fechar o domingo. Quando você coloca 11 da manhã, você anula a felicidade do dia inteiro, Daniel. É complicado. O Diego tá me lembrando aqui, Casimiro, que são 2 jogos, hein, afinal. Não, mas um é 3 da tarde. Um é 3 da tarde. Pô, Daniel, tu não pode ter tua manhã destruída por um Vasco e Botafogo. Pelo menos a tua manhã tem que ser respeitada. É preservada, pô. Pô, você acorda 2 da tarde no domingo e você fala assim, beleza, agora meu time pode destruir meu dia. Antes disso, não tem direito. Antes disso, não tem direito. Pô, não é horário de futebol, né? Assim, vai zoar o domingo da gente. Um time vai ganhar, outro vai perder, beleza. Só que assim, até o que ganhar, vai falar assim, cara, que desgraça que eu acabei de ter. Tipo assim, cara, sabe o que é o pior? eu tô me Sabe o que é o sentindo pior? sujo. Torcedor do Vasco e do Botafogo, o botafoguense é naturalmente mais pessimista, né? Sim. Eu recebi mensagem no meu Instagram ontem, um cara falou assim, você viu esse jogo do Botafogo? Assim, não respondi nada pro cara, tá? Ele mandou, você viu esse jogo do Botafogo? Contra o Vasco vai ser de 6-0 pra lá pra vocês. Pode comemorar. Aí eu falei assim, pô, não é porque o Vasco não fez 6 no Madureira? Aí ele falou, pode comemorar, vai ser pra mais de 6. É pra cair chamusca, pra cair todo mundo, pra cair diretoria. Aí mensagem do Vascaíno. Tá vendo a bola aérea do Vasco, né? Vai perder pro Botafogo. E aí esse trabalho do Marcelo Cabo aí, que tá todo mundo elogiando, vai cair. Vai cair todo mundo. Então assim, eu não sei o que vai acontecer, Daniel. Daniel, olha só. É imprevisível, né, ô Pedro? Otimismo não é a palavra da vez. É possível que esse seja um jogo, uma final histórica pro futebol mundial, porque pode ser a primeira final que não tem campeão. Vai ser um jogo de times que são derrotados por entrar em campo, Vale que é um dinheiro. horroroso. Não, campeão vai ter, nem que seja no pênalti. Eu acho que o futebol vai presenciar algo histórico. Quem perde é o futebol. Quem perde é o futebol, mas olha só, vale R$1 milhão, Casimiro, essa brincadeira aí, cara. Brincadeiras à parte. Vale R$1 milhão, cara. Dentre as vergonhas de Vasco e Botafogo, porque Taça Rio é uma vergonha. Taça Rio é uma competição feita para premiar o pequeno do Rio, para respirar no ano. Vasco e Botafogo foram incompetentes e estão nessa competição. Então, dentro das incompetências, os Vasco e Botafogo fizeram suas obrigações e estão na final. E agora brigam para ver quem é o melhor dos piores. Vamos ver o que vai dar. Assim, então vamos lá, Pedro. Ó, vou te interromper, olha só.
Atenção, de novo, mais uma vez, ela tem que aparecer em 3, 2, 1. Polêmica! Pedro, quem é o favorito para disputa da Taça Rio? Desculpa, eu não queria zoar, gente, juro. Não, Vasco e Botafogo foram tão babacas que tiraram um time pequeno de ganhar R$1 milhão. É impressionante, né? É impressionante. Tipo assim, você queria estragar o bagulho. Foi impressionante. A diretoria do Botafogo não feliz, não aceitar dinheiro pra ele, não aceita pros outros. Quem é o favorito, Pedro? Vamos lá. Vou falar que é o Botafogo, não tem jeito, pô. Cazé, quem é o favorito? Se eu falar Vasco com essa camisa aqui nesse momento, tem que, pô, sair da TV, pô. Você tem que falar que é o Vasco, né? Não tem jeito também. O favorito é o Vasco. E ponto e acabou, entendeu? Pessoal, olha só, são 13h42, vamos mudar de um polo a outro diametralmente oposto. A gente tá falando de Taça Rio, agora vamos falar de Libertadores. O Flamengo já está no Chile, onde enfrenta amanhã o União La Calera pela Libertadores. O time tem problemas, vamos ver. As imagens divulgadas no Twitter oficial do clube mostram a chegada da delegação ao Chile. O grupo viajou com 5 desfalques importantes. O goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral René, o volante Gerson e o meio-atacante Michael, que sentiu dores após o jogo contra o Volta Redonda. Os 5 ficaram no Rio fazendo tratamento intensivo para estarem à disposição do técnico Rogério Ceni para a final do Carioca contra o Fluminense. No gol, Gabriel Batista, que começou jogando contra o Voltaço, e Hugo Souza disputam a vaga. A tendência é a escalação de Bruno Viana no lugar de Rodrigo Caio, formando dupla de zaga com William Arão. No lugar de Gerson no meio, João Gomes deve começar jogando. A partida vai ser no estádio de grama sintética e o Fla não vai fazer nenhum treino de reconhecimento do gramado. Olha só, uma notícia rapidinha de agora de manhã que o Rodrigo Muniz pode estar de saída do Flamengo indo para o futebol da Bélgica. O Bruges da Bélgica já teria inclusive iniciado contatos com a diretoria do Flamengo para viabilizar a contratação desse jogador e a gente sabe que o Flamengo vai precisar vender jogador, então não será nenhuma surpresa se Rodrigo Muniz deixar o Flamengo. Agora, o Casimiro, vamos voltar ao foco aqui da Libertadores. Existe uma disputa no gol, hein? O Hugo Souza e o Gabriel Batista. Quem você escalaria? Olha, Daniel, cara, muito complicado, assim, é até estranho ver a situação que o Hugo se colocou, né? O Hugo que saiu do ano passado de vai tirar a vaga do Diego Alves, de não precisa renovar com o Diego Alves porque tem o Hugo, saiu para um cara que não é o reserva imediato. Essa que é a realidade. Por tudo que ele fez, assim, ele não vou entrar no mérito do merecimento, porque ninguém merece tá passando por um momento de baixa, mas tudo que ele fez, festa e confusão, e vira manchete de portal de fofoca, isso reflete no campo. Ontem era para ele jogar. Não jogou. Ontem não, anteontem, né? Era para ele jogar e não jogou. Pois é. Então, assim, eu não sei, o torcedor do Flamengo, eu acho que o Hugo é melhor. Eu acho que o Rogério Ceni sabe disso. Eu acho que deixar o Gabriel jogar ali o Carioca foi uma geladeirinha pro Hugo. Eu acho que natural. Talvez tipo pra dar um se liga nele. Se liga, meu irmão. Eu acho que foi um recado, assim. Irmão, você precisa botar o pé no chão aí e focar. Mas também é complicado. Porque, assim, me colocando no lugar do cara, isso mexe muito com a cabeça do jovem. Pô, do nada, você entra num jogo contra o Palmeiras, você agarra pra caramba no Flamengo, que é uma seleção. Que o time é absurdo, e a imprensa toda fala que você é o novo fenômeno do futebol brasileiro. Assim, isso mexe com a cabeça do jogador. Qualidade ele tem, isso todo mundo sabe. Mas aí aparece embalada, perde a mulher. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que mexe com a cabeça do jogador. De fato, eu não quero falar que deslumbrou, porque eu não conheço o cara pessoalmente, nunca falei com ele nada. Mas, assim, dá pra ver, o roteiro é do jogador que se deslumbra. O roteiro é igual. Agora, não tem nada perdido, né? O cara pode falar, rapaziada, vou focar aqui no futebol, a partir de agora, eu vou ficar sério, tudo mais. Pode acontecer. Eu acho que até deve acontecer, né? Mas, de fato, eu acho que foi um recado pra ele, um recado claro, e ele tem futebol pra se tornar um dos grandes goleiros da geração dele. Pedro, agora, o que tá muito claro é o seguinte, o Bruno Viana realmente se firmou como um substituto do Rodrigo Caio, né? Ao que parece é ele mesmo, cara. Porque acho que também não tem o que fazer, né? Só tem ele, assim. Não, tem o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Mas não tem, né? Beleza, tem, mas vamos ser sinceros, não tem. Eu acho que tinha que ser ele foi contratado pra isso.
É um cara que o Flamengo investiu dinheiro, né? E é mais um cara que o Flamengo achou, assim como achou o Marinho na segunda do Espanhol, era um craque. Tem mérito ali. Ele não é a mesma altura do Rodrigo Caio, né? Não é a mesma coisa. Mas para substituto ali, acho que serve. Acho que o Flamengo deveria manter o nível do Rodrigo Caio é muito difícil. Acho que o Flamengo deveria contratar outro zagueiro, se quiser uma zaga completamente sólida. Mas ele ali para ser o substituto, acho que é um bom nome. E a ausência do Gerson, né, Casé? E a ausência do Gerson, né, Casé? Mais uma vez. Exatamente. Muito sentido, né? Qualquer jogador do gabarito do Gerson, né, Daniel? Vai ser sentido a falta, naturalmente. Não tem como você ter um reserva à altura do Gerson. É muito difícil. Deixa eu lembrar a vocês que amanhã esse jogo vai passar na tela do SBT com a narração do nosso querido Luiz Alano. Flamengo e União La Calera, na verdade União La Calera e Flamengo lá no campo de grama sintética, ao vivo na tela do SBT. O SBT é a Casa da Libertadores. Destaques finais do meu amigo Casimiro. Olha, Daniel, não tem como ser diferente. Meu destaque final é Vasco e Botafogo, vão decidir. Os jogos vão ser às 11 da manhã domingo e depois às 3 da tarde. Vamos ver, cara. Vale dinheiro, vale 1 milhão. Não é só chegar aqui na segunda-feira e falar, eu ganhei de você. Não, vale dinheiro. Vale muito dinheiro e é muito importante. Pedro Certezas, hoje de camisa alvinegra, não pegou o Barack Obama pra mostrar, né? Não teve break. Não peguei, pensei que ia ter um intervalo antes, pensei que foi mal. Pensei que ia ter um intervalo antes e pegar ele. Porque se ele ficar aqui o tempo todo é uma desgraça, Daniel. Ele morde meu pé e late, não tem como não. Mas destaque é esse, que a Botafogo precisa de jogador. Se ganhar, mesmo se ganhar, vai maquiar pouco, porque esse elenco é muito abaixo do que precisa.